Eles lançaram um míssil antes que alguém pudesse impedir o lançamento. Num momento, estava tudo quieto no Mar do Sul da China. No momento seguinte, alarmes dispararam, telas de radar se acenderam e o USS Ronald Reagan, uma cidade flutuante de aço e poder de fogo, tinha apenas segundos para reagir. Não, isso ainda não aconteceu. A tensão entre China e Estados Unidos está mais alta do que nunca. E especialistas alertam que basta um passo em falso para tudo explodir. Um falso sinal no radar. Um míssil fora de controle. Um erro. A China tem reforçado sua marinha rapidamente, muito mais rápido do que qualquer um esperava. Eles possuem navios de guerra, bombardeiros de longo alcance e mísseis capazes de viajar centenas de quilômetros para atingir um porta-aviões americano. Por quê? Esse porta-aviões não é só um navio, é um símbolo. Uma base aérea móvel, uma mensagem que diz: estamos aqui e estamos de olho em você. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer responder. O que ocorre quando a China ataca primeiro? É sobre isso que este vídeo trata. Vamos te mostrar passo a passo como seria um ataque real da China. Do lançamento ao impacto, da detecção à retaliação. E, mais importante, o que isso significaria para o mundo inteiro se isso realmente acontecer. Se acha que isso é só bravata, pense de novo. A China não está apenas se preparando para a guerra, eles estão se preparando para esta guerra. Nos últimos 20 anos, a marinha chinesa cresceu enormemente em tamanho. Agora possuem a maior frota naval do mundo em número de navios. Mas não é só uma questão de números. É o que esses navios e essas armas podem fazer. Pequim está se preparando para desafiar a dominância dos Estados Unidos, especialmente perto de Taiwan e no Mar do Sul da China. E o principal alvo deles, os porta-aviões dos Estados Unidos. Vamos falar de mísseis primeiro. Porque se a China atacar, vai começar de longe. Uma das maiores ameaças deles é o IJ-21, um míssil hipersônico caça-porta-aviões. É rápido, tipo Mach 10. Isso é 10 vezes a velocidade do som. Ele pode ser lançado de navios ou bombardeiros e atingir um alvo em movimento antes que alguém sequer perceba. Ele foi criado para ultrapassar as defesas de um porta-aviões antes que a tripulação perceba sua aproximação. Eles também têm o DF-21D e o DF-26, dois mísseis balísticos de longo alcance conhecidos no mundo militar como matadores de porta-aviões. Esses podem atingir alvos a mais de 1.500 milhas de distância. Isso é mais longe do que a maioria dos caças voa sem reabastecimento. Eles não só atingem o navio, mas são feitos para afundá-lo. Agora, combine isso com os bombardeiros H-6 da China, que podem carregar mísseis balísticos lançados por aeronaves. Esses aviões podem voar perto da costa e lançar mísseis a centenas de quilômetros. Recentemente, o H-6 foi visto carregando o que especialistas acreditam ser o KD-20 e um míssil balístico lançado por aeronaves, possivelmente destinado ao uso contra navios dos Estados Unidos. E a China não vai parar por aí. Eles têm submarinos furtivos armados com torpedos e mísseis de cruzeiro capazes de se aproximar sorrateiramente de um grupo de combate de porta-aviões. Eles têm treinado táticas de enxame, lançando múltiplos ataques ao mesmo tempo, de mísseis a drones para sobrecarregar as defesas dos Estados Unidos. Não esqueçamos da guerra cibernética. O exército da China tem sua própria divisão cibernética, e parte da estratégia deles é interromper as comunicações e os sistemas de radar antes mesmo de dispararem um tiro. Se conseguirem cegar o grupo de porta-aviões por 30 segundos, esse tempo já basta. Então sim, isso não é só especulação. Essas armas são reais. Elas existem agora. E elas foram feitas para algo. Fazer os Estados Unidos pensarem duas vezes antes de enviar um porta-aviões para águas chinesas. Mas é aqui que está a verdadeira pergunta para você que está assistindo. Você acha que a China realmente daria o primeiro tiro? Ou eles estão apenas blefando? Deixe sua opinião nos comentários, estamos lendo todos. Agora já sabemos com o que a China está equipada. Mas vamos ser claros aqui, a Marinha dos Estados Unidos também não chegou de mãos vazias nessa festa. Quando um porta-aviões dos Estados Unidos cruza o Pacífico, não está sozinho. Ele traz reforço. E dos grandes.
Um grupo de ataque de porta-aviões geralmente inclui um porta-aviões, um cruzador de mísseis guiados, alguns destroyers, um submarino de ataque rápido e um monte de aeronaves. Pense nisso como uma fortaleza flutuante com um escudo de 360 graus. O destaque, é claro, é o porta-aviões como o USS Gerald R. Ford ou o USS Ronald Reagan. Esses monstros lançam e recuperam caças como o FA-18 Super Hornet e o F-35C de próxima geração. Esses caças não são apenas para exibição. Eles fazem patrulhas, identificam ameaças e interceptam aeronaves inimigas antes que cheguem perto demais. Mas a verdadeira mágica ocorre nos convéses inferiores com a tecnologia invisível a você. Vamos começar pelo sistema de combate Aegis. Este é os olhos e o cérebro da Marinha no mar. Ele pode rastrear mais de 100 alvos ao mesmo tempo e engajar múltiplas ameaças em segundos. Se um míssil vier a Mach 5, o Aegis já sabe disso e calcula o ponto ideal de interceptação antes que a maioria pisque. Falemos agora sobre poder de fogo. Uma das primeiras linhas de defesa é o Standard Missile 2, também conhecido como SM-2. É o míssil básico de defesa aérea, mas não se engane com o termo básico. É rápido, é preciso e é mortal. E aí tem o SM-6, que pode atacar mísseis de cruzeiro inimigos, mísseis balísticos e até aeronaves. É como o canivete suíço de mísseis da Marinha, e tem também o SSM, o míssil Sea Sparrow evoluído, para abates a curta distância. E se alguma coisa passar por essa rede, diga olá para o Phalanx Sea Whiz. É uma metralhadora Gatling guiada por radar que dispara 4.500 tiros por minuto. Parede de chumbo projetada para destruir qualquer coisa que voe perto. E debaixo d'água? Normalmente, um submarino de ataque classe Virginia está à espreita por perto. Esses submarinos são furtivos, mortais e carregam torpedos e mísseis de cruzeiro. Se a China tentasse aproximar um submarino do porta-aviões, um submarino da classe Virginia seria o primeiro a saber e a última coisa que o submarino chinês veria. Como seria se a China realmente puxasse o gatilho? Momento a momento. Ok, vamos simular a situação. São pouco mais de 2 da manhã no Mar do Sul da China. O céu está calmo. O USS Ronald Reagan e seu grupo de ataque estão em patrulha de rotina a cerca de 240 quilômetros da costa de Taiwan. Patrulhas aéreas de combate estão no ar. O radar está silencioso. A tripulação está alerta, mas ninguém espera o que vem a seguir. Em algum lugar no continente chinês, um míssil DF-21D está sendo colocado em um lançador móvel. Em outro lugar, um bombardeiro H-6 decola de uma base aérea costeira, seguindo em direção ao mar. Sem tiros de advertência, sem escalada, apenas um movimento repentino. Uma decisão foi tomada a portas fechadas e a ordem de lançamento é dada. O ataque começa a mais de 1.000 milhas de distância. O DF-21D é disparado. Ele descreve um arco no espaço como um míssil balístico, mas em vez de apenas cair, a ogiva usa um veículo de reentrada manobrável para mergulhar diretamente em direção ao alvo em movimento, o porta-aviões dos Estados Unidos. Enquanto isso, o bombardeiro H-6 lança um míssil KD-21 de uma distância segura. E navios de superfície lançam enxames de mísseis de cruzeiro e Zeta-18 vindo baixo sobre a água, rente às ondas. No Reagan, o radar detecta as ameaças em menos de 5 segundos. Alarmes soam. Marinheiros correm aos postos. O centro de informações de combate se ilumina. O sistema de rastreamento com IA da nave ativa o modo Batalha Total. O sistema Aegis trava em cada alvo, priorizando com base no nível de ameaça e no tempo até o impacto. Mísseis SM-6 são lançados em pares. O céu se transforma em uma dança mortal de rastros, fogo e metal. Um UCAT-18 rompe a camada externa e segue direto para o lado de estibordo do Reagan. É quando o Phalanx Sea Whiz entra em ação, soando como uma motosserra turbinada, disparando milhares de projéteis em um piscar de olhos. O míssil se despedaça no ar, com destroços caindo no mar. Agora imagine isso. Um míssil consegue passar. Ele atinge perto do convés de voo, uma explosão massiva. Incêndios secundários começam. As operações de voo são interrompidas. Aeronaves danificadas, marinheiros feridos e o navio, embora não afunde, está sofrendo. Mas aí está o ponto, isso é só nos primeiros 10 minutos.
Um grupo de ataque de porta-aviões foi criado para lutar mesmo danificado. Equipes de controle de danos agem. Sistemas de supressão de incêndio ativados. Drones são enviados para localizar a origem. Em poucos minutos, um IA-18G Growler está no ar, bloqueando o radar inimigo e cegando os sistemas de mira chineses. Submarinos dos Estados Unidos na área assumem postura ofensiva. E agora é a vez da América responder. Esse tipo de ataque não atingiria apenas um navio, ele acordaria toda a frota do Pacífico. Bases no Japão, em Guam e até no Havaí ficariam em alerta máximo. Aliados como Austrália e Coreia do Sul seriam informados imediatamente. Navios de guerra iam se reposicionar. Bombardeiros B-1 poderiam voar em poucas horas. Satélites mirariam locais de lançamento chineses para possível contra-ataque. O que torna isso ainda mais intenso, não há como saber se aquele primeiro míssil foi o único ou se há mais vindo. Foi um tiro de advertência, um erro de cálculo? Ou a salva inicial de algo ainda maior? Vamos ser francos aqui. Se a China realmente atingir um porta-aviões dos Estados Unidos, isso é ultrapassar um limite que ninguém jamais cruzou na história moderna. E se essa linha for cruzada, a Marinha dos Estados Unidos não vai ficar esperando um segundo ataque. No momento em que o ataque acontece, acerte ou não, o grupo de ataque do porta-aviões entra em postura total de guerra. O Reagan pode estar avariado, mas os outros navios do grupo estão totalmente operacionais e muito bem armados. O primeiro passo, isolar tudo. É imposto silêncio de rádio, as comunicações tornam-se criptografadas e as redes de defesa aérea ficam totalmente ativas. Todos os destroyers e cruzadores próximos passam a rastrear outras ameaças potenciais. Mísseis, drones, aeronaves, até submarinos. Isso não é mais apenas controle de danos, são operações de combate em tempo real. O Reagan lança drones e E-2 de Hawkeyes são aeronaves de alerta antecipado aéreo. As aeronaves voam alto, atentos a lançamentos. Se a China tentar uma segunda onda, não terá mais o elemento surpresa. Enquanto isso, o esquadrão aéreo já está no ar. F-18s e F-35s do convés do Reagan decolam rapidamente para o céu. As ordens deles, reconhecimento e interdição imediatos. Isso significa identificar locais de lançamento, localizar navios ou submarinos inimigos e, se necessário, revidar com força. E pode confiar em mim, os Estados Unidos não atacam às cegas. A retaliação vem rápido, mas é estratégica. Instalações de radar chinesas em ilhas disputadas como as Spratly ou Paracel. Elas estão no topo da lista de alvos. Um míssil de cruzeiro Tomahawk não liga para quantas milhas de distância você esteja. Lançado de um destroyer como o USS Halsey, ele acerta alvos com precisão de GPS a centenas de milhas. Um dos alvos, caminhões de radar de mísseis chineses e lançadores costeiros. Outro alvo, uplinks de satélite e postos de comando que guiam os mísseis DF-21D. Segue os olhos e mobilize as mãos. Enquanto isso, unidades cibernéticas dos Estados Unidos agem. Se a China usar guerra digital para bloquear radares dos Estados Unidos ou enganar sistemas de mísseis, equipes como as do Comando Cibernético dos Estados Unidos partem para o ataque total. Pense em sobrecarga de sistemas, falsificação de sinal de GPS e sinais fantasmas digitais direcionados às redes chinesas de direcionamento, silencioso, invisível, brutal, e ainda nem falamos dos submarinos. Certamente há ao menos um submarino de ataque rápido classe Virginia acompanhando o grupo de porta-aviões. No momento em que o ataque começa, esse submarino desaparece, mergulha fundo, fica em silêncio. A missão dele? Rastrear navios inimigos, sobretudo submarinos ou contra-torpedeiros chineses ao alcance. Se uma embarcação hostil se aproximar o bastante para lançar outro míssil, um torpedo pode ser a última surpresa deles. E aqui vai um detalhe brutal. Submarinos dos Estados Unidos geralmente já sabem onde estão algumas dessas embarcações inimigas. Eles rastreavam essas embarcações antes das coisas esquentarem. Se receberem a ordem, é só um clique e um torpedo já está na água. Em terra, o PACOM, o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, entra em alerta total. A base aérea Anderson, em Guam, prepara os bombardeiros B-1B. O Japão ativa a defesa contra mísseis balísticos. As bases em Okinawa estão liberadas para lançamentos. A Austrália começa a carregar combustível e suprimentos. Todos sabem o que acontece e não querem surpresas. No mar, a tripulação do Reagan combate incêndios, repara sistemas e leva feridos às enfermarias.
Mas o porta-aviões não está fora de combate, muito pelo contrário. Porta-aviões resistem a impactos e seguem operando. O convés pode estar danificado e alguns sistemas fora do ar, mas o navio segue flutuando. A tripulação se reúne e logo as operações de voo voltam. Talvez reduzidas, mas ainda ativas. Por quê? A Marinha dos Estados Unidos se prepara exatamente para isso. Avariado ou não, o porta-aviões continua sendo uma plataforma de comando. Outros navios do grupo assumem a responsabilidade. O comando pode ser transferido temporariamente para um destroyer ou cruzador próximo, se necessário. O grupo não para, ele se adapta, e essa é a diferença entre exercícios e prontidão no mundo real. E vamos ser honestos, a China também sabe disso. Por isso, um ataque assim não seria encarado levianamente. Um ataque a um porta-aviões não é apenas uma jogada tática, é uma declaração. E essa declaração traz consequências globais. Porque agora a grande questão não é o que vem a seguir para o Reagan, e sim o que vem a seguir para o mundo. Míssil chinês atinge porta-aviões americano? Em poucos minutos, todos os principais radares militares do Pacífico se acendem. Isso já não é mais apenas uma questão entre os Estados Unidos e a China. Agora toda a região está em alerta. Primeiro, o Japão. Com bases dos Estados Unidos espalhadas por Okinawa e as forças de autodefesa do Japão já monitorando o mar da China Oriental, Tóquio provavelmente entraria em alerta máximo imediatamente. Baterias Patriot são posicionadas, destroyers Aegis se movem e caças decolam rapidamente. O Japão não é um espectador. É um aliado próximo dos Estados Unidos e está na linha de frente. A seguir vem a Coreia do Sul. Seul entende que, se os Estados Unidos forem atacados, sua própria segurança estará em risco. Seus sistemas de defesa aérea, já voltados para a Coreia do Norte, agora precisariam considerar qualquer possível desdobramento no Mar do Sul da China. E tem também a Austrália, uma potência silenciosa com fortes laços com os Estados Unidos. Canberra colocaria todos os ativos navais em alerta, prepararia os caças da RAAF e enviaria aeronaves de vigilância aos principais pontos críticos. Eles já integram as patrulhas dos Estados Unidos na região. Isso só aceleraria a cooperação. E não se esqueça de Taiwan. Aquela pequena ilha, a apenas 160 quilômetros da costa da China, se torna o centro das atenções mundiais. Se Taiwan temer ser o próximo, pode mobilizar plenamente suas forças armadas e até pedir ajuda internacional. As Filipinas também desempenham um papel fundamental. Os Estados Unidos reabriram recentemente bases perto de ilhas controladas pela China. Um ataque a um porta-aviões pode levar à coordenação direta, patrulhas conjuntas e cobertura aérea de combate a partir das Filipinas. E é aqui que a situação fica complicada. OTAN. Pelo artigo 5, a OTAN não é obrigada a responder, a menos que um membro seja atacado diretamente. Mas adivinha só? Se esse porta-aviões fosse atacado durante visita de oficiais da OTAN ou em operação com forças dos Estados Unidos e aliados, a situação se complicaria rapidamente. No mínimo, espere um grande compartilhamento de informações de inteligência, mobilização de recursos navais e pressão política sobre Pequim. Enquanto isso, nas Nações Unidas, caos. Reuniões de emergência, acusações, vetos sendo lançados à torto e à direito. A China nega a agressão. Estados Unidos divulgam imagens de satélite. A Rússia pode apoiar a China. A Europa pede moderação e, enquanto isso, as tensões aumentam. E não vamos esquecer os mercados. O Mar do Sul da China movimenta trilhões de dólares no comércio marítimo global. Um único míssil poderia disparar os preços do petróleo, derrubar os mercados de ações e desencadear uma corrida às compras de Pequim a Nova York. E agora vem a parte mais assustadora de todas. O que acontece depois? Isso desencadeia uma guerra total? Vamos ser claros. Não se trata mais apenas de mísseis e navios de guerra. É sobre escalada, e isso escala rápido. Quando os tiros são disparados, ambos os lados entram em um jogo para ver quem cede primeiro. Mas e os Estados Unidos e a China? Nenhum dos dois recua facilmente. Pequim pode alegar que o porta-aviões estava em suas águas ou dizer que foi legítima defesa. Eles podem parar agora, esperando que os Estados Unidos não ampliem o conflito. O problema é que os Estados Unidos não podem aparentar fraqueza. Se não responderem com firmeza, podem passar a mensagem de que navios e aliados americanos podem ser atacados. Agora estamos no limite.
A retaliação dos Estados Unidos aumenta. As defesas aéreas chinesas revidam. Um destroyer é afundado. De repente, há baixas dos dois lados. Políticos começam a fazer ameaças ao vivo na TV. A internet explode e, ao fundo, os militares estão se preparando para mais. Navios de guerra se reposicionam. Submarinos patrulham as profundezas. Bombardeiros da Força Aérea fazem missões de longo alcance. O comando inicia planos para atacar silos de mísseis no continente. A China mobilizou suas reservas. Os Estados Unidos emitem alertas para aeronaves comerciais. Isso não é mais só uma demonstração de força. Isso é preparo para a guerra. Mas aqui vai uma reviravolta assustadora. Todo o conflito pode se espalhar rapidamente para além da região. Porque o Mar do Sul da China é cercado por pontos de tensão. Taiwan, as Filipinas, as Ilhas Senkaku. Se os combates se espalharem para essas áreas, agora você tem uma guerra regional envolvendo o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e até possivelmente a Índia, dependendo de como as fronteiras mudarem. E se a China se sentir encurralada, eles podem ir além, lançar ataques cibernéticos contra a infraestrutura dos Estados Unidos, bloquear satélites ou exibir seu arsenal nuclear, só o suficiente para abalar os nervos em Washington. Tanto os Estados Unidos quanto a China são superpotências nucleares aqui. Eles têm capacidade de segundo ataque. Isso significa que se um lado for atingido primeiro, ainda pode revidar e revidar com força. Ambas sabem o que está em jogo. Eles têm linhas diretas, conversas de bastidores e comunicação militar a militar, tudo para tentar conter o problema antes que vire uma catástrofe. Ainda assim, basta um míssil, um navio afundado, um piloto morto. É só isso que basta para arriscar o início de um novo tipo de guerra. Isso aqui não é só ficção militar. Esse é um futuro que realmente é possível e está perto demais para o nosso conforto. Um ataque de míssil pode destruir a paz no Pacífico, derrubar mercados globais e envolver as maiores forças militares do mundo numa guerra sem vencedores. Neste momento, navios de guerra dos Estados Unidos e da China passam uns pelos outros no Mar do Sul da China toda semana, às vezes a poucos metros de distância. Caças interceptam uns aos outros no ar e as tensões estão aumentando, não diminuindo. Por isso a diplomacia é mais importante do que nunca. Porque, uma vez que o primeiro tiro é disparado, não há um caminho limpo de volta. Então fica uma pergunta assustadora. Será que ambos os lados estão prontos para evitar isso antes de começar? Estamos indo sonâmbulos para algo de que todos vamos nos arrepender? O que você acha? Se a China atacasse um porta-aviões dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos deveriam fazer? Responder com força ou tentar diminuir a tensão? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo revelador, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.